Olá, telespectador! Somos a presença pedagógica que analisa a dinâmica social, como se estivesse no centro de um panóptico à sociedade, e nós, a observá-la. Como o coletivo se mostra para ti e como tu se mostras nele? És tu o que mais vale? Ou és tu um servo da mais-valia? E, afinal, o que é mais-valia? Bem-vindos ao estudo sobre Karl Marx, no qual teceremos substancialmente sobre a teoria crítica da sociedade capitalista. Vamos lá, pois tempo é dinheiro, não é? A começar, voltemo-nos ao reino da Prússia, na cidade de Trèveris, em 5 de maio de 1818, onde e quando nasceu um dos mais ilustres teóricos políticos, Karl Heinrich Marx. Ele vem de um núcleo familiar judaico de classe média e inicialmente estudou direito, encontrando-se com a filosofia após ingressar no Clube dos Doutores, que estava sob a liderança hegeliana de esquerda. Seguidamente, após uma sequência de polêmicas, Marx se mudou para Paris, onde casou-se com Jane von Westphalen e aderiu ao socialismo. Ainda nessa cidade, ele auxiliou a escrevura do Vorwärts, um dos mais radicais jornais que questionava o regime político do período, sendo esse o motivo de sua expulsão de Paris em 1845. Então agora, na Bélgica, Marx e Friedrich Engels fundou a Sociedade dos Trabalhadores Alemães, integrando-se posteriormente a uma comunidade comunista secreta, a Liga dos Justos. Visto isso, após a redação de sublimes livros para o curso da política, referenciando Adam Smith, George W. Hegel, Robert Owen e outros ícones, o filósofo, com as saúdes física e mental fragilizadas e sucedida uma crise financeira, falece em 1883, sendo enterrado com a pátrida no cemitério Highgate, em Londres. Todavia, como é sabido que o marxismo é maior do que Marx, consoante sugere a socióloga Sabrina Fernandes, o autor em questão será majoritariamente entendido enquanto seus ideais, desertores da ordem determinista da trajetória humana. Olá, Marx, bem-vindo. O que você mais fazia na infância? Bem, eu brincava de cabo de guerra. Via naquela prática duas classes sociais antagônicas lutando, como se a forma de executar o jogo moldasse parte da história, como se a vida determinasse a consciência. Veja, numa ponta escravos, na outra senhor. Temos aqui o modo de produção escravista. Agora coloque sucerano versus vassalo, resultando no feudalismo. E claro, aquele que detém os meios de produção, a burguesia, contra aquele que vende sua força de trabalho em troca de um salário, que é o proletariado. Refiro-me ao vigente capitalismo. Uau! Marx acabou de discorrer didaticamente sobre o materialismo histórico dialético, justificando muito bem a célebre frase: a história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classes. No entanto, vamos desmembrar esse conceito. Materialismo. Nele, a produção material da sociedade a faz acontecer constituindo a infraestrutura, função dominadora que engloba as relações sociais e as forças produtivas, e a superestrutura, a qual corresponde às manifestações ideológicas. Descartes, tudo o que acontece na sociedade tem ligação com a economia. Se não fosse o capitalismo, por exemplo, não precisaríamos de estratégias para ampliar o lucro, como o modelo just in time. Histórico, pois a história se dá em função do materialismo. E dialético, remetendo a Heráclito, significa que a coletividade é contemplada em movimento, o qual é dado pela ininterrupta contradição de uma tese, a antítese, originando uma síntese. Nessa esteira, ramificam-se outras duas significativas formulações, a mais-valia e a alienação. A primeira citada, dita como lei fundamental do sistema capitalista, bifurca-se em mais-valia absoluta, que denota o valor produzido pelo trabalhador menos o salário a ele pago, ou seja, é um excedente que sai da força de trabalho, não sendo considerado um roubo legal, pois é legitimado pelo próprio capitalismo. E mais-valia relativa, a qual adequa a redução da jornada de trabalho, conta com a racionalização produtiva e o aperfeiçoamento tecnológico, assim como fez Frederick Taylor. E então por que raios, sendo base de todo um sistema econômico, o trabalhador continua sendo subserviente do empresário? Não esqueçamos, telespectador, possuímos um olhar do conjunto, enquanto o operário vê o que lhe é permitido, caracterizando o fenômeno da alienação, que é fruto da reificação, coisificação do funcionário. Este, ao se negar na peça final, torna-se alheio ao decurso produtivo. Por isso que as linhas de montagem fordistas, trazendo a especialização fabril, viabilizam um notável artifício alienador. A saída dessa redoma opaca, por sua vez, converge na apropriação, pelo ser dominado, do seu valor na mercadoria.
E é justamente isso que Karl Marx almeja, desprender os alienados da falsa consciência, denominada ideologia. Afinal, conforme ele mesmo sugere na obra Tese sobre Feuerbach, escrita em 1845, até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas, o que importa é transformá-lo. Para tantos, os proletários precisariam se organizar em partidos políticos, não se satisfazendo com medidas instantâneas. Assim, a pirâmide social se inverteria, pondo no topo a maioria producente, responsáveis por instalar o socialismo, que é lido por Marx como a economia do futuro, controlada por todos os homens e povos, e contrária ao capitalismo, o regime econômico de exploração, no qual sempre haverá injustiça social. Somente um parênteses. Minha sugestão de organização do coletivo se fundamenta no socialismo, que é o caminho e não o fim. O fim é o comunismo. Portanto, não. Vocês nunca viram a nação comunista, e sim o socialismo em sua forma ditatorial. Obrigada, Carl. Esse é um tópico cujo conhecimento nos auxilia a sair das sombras da ignorância, porque criticar sem saber é a vertigem da evolução humana. Dessa maneira, todas as implicações sociopolíticas desenvolvidas por Marx são, antes de tudo, fontes de pesquisa histórica. Derradeiramente, apesar de haver mais de 50 volumes dos trabalhos completos de Marx e Engels em inglês, as principais obras do indivíduo cerne da nossa nação são O Capital, de 1867, sua mais clara obra econômica é uma verdadeira ilustração do capitalismo. Manuscritos Econômico-Filosóficos de Paris, de 1844, no qual ele desenvolve o princípio do seu comunismo e o conceito de alienação. O Manifesto Comunista, de 1848, feito para convocar os trabalhadores à luta. E o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, de 1852, um estudo sobre a influência da história na trajetória humana, como evoca o trecho. A tradição de todas as gerações mortas pesa sobre o cérebro dos vivos como um pesadelo. Eu queria comunicar a todos que Karl Marx destruiu a minha vida. Sim, eu ganho muito mais do que meus operários, mas eu tenho necessidades diferentes. O que eles vão fazer com tanto dinheiro? Eles nem sabem contar direito, já que vieram todos da roça daquilo de êxodo rural. Eles vêm, incham as cidades e não querem passar por isso? Sinto muito se buscaram melhores condições de vida, mas eles são os... Tentamos quebrar máquinas, fazer cartas ali e aqui, desconsiderar o Estado, criar um partido político, umas ideias mais utópicas, outras nem tanto, uma coisa mais científica. É árduo. Porém, se não for a gente, quem vai ser? Eles que já têm o poder? Eu não quero poder. Eu quero poder viver. Bem, continuarei a negar a negação. Espero que cheguemos em algum lugar. É pro futuro isso aí? Sim. Gostaria de deixar alguma mensagem? Oi, futuro. Deu certo? E aí, você acha que deu certo? Ou ainda há muito chão para percorrer? Havendo incerteza, busquemos respostas na cinematografia Ilha das Flores, de 1989, Jogos Vorazes, de 2012, O Poço, de 2020 e Round 6, de 2021. Estes são apenas alguns exemplos críticos. Fora as composições musicais, tal como as canções Imagine, do cantor John Lennon, trazendo em 1971 o ideal utópico de liberdade em meio ao nosso sufocante mundo, e American Soul, da banda U2, a qual, publicada em 2017, é certamente uma carta aberta à desigual sociedade estadunidense. Assim sendo, agradecemos demasiadamente. Esperamos também que o conteúdo tenha se fixado no seu ideário, fazendo emergirem sempre novas faces discursivas. E qualquer pontada de dúvida, externe-a. Afinal, o aprendizado é um grande intercâmbio de visões acerca do mundo. Em suma, muito obrigada. E claro, até uma próxima.